A ideia da segunda aula de requisitos ela é focada no formato da especificação, né? Que a gente já mostrou que tem determinadas tarefas para se negociar coisas, para se negociar coisas com os clientes, para a gente especificar, tem a parte de concepção, as fases, né, as ideias. Tem hora que a gente se prepara para entender melhor, tem hora que a gente se prepara para detalhar, tem hora que a gente se prepara para dizer para o cliente, ó, eu acho que é melhor dessa forma, e por aí vai, mas essa aula ela se preocupa muito no formato de especificação. De um requisito. Né? Tem um lado mais tradicional, tem um lado mais voltado para o mundo ágil. O lado tradicional, ele se preocupa com a especificação em forma de caso de uso. Ou de requisitos menos estruturados. Caso de uso, ele é mais bem definido, ele tem um formato mais bem definido do que o requisito de maneira genérica falando, né? Quando você fala em caso de uso, você já traz para um formato bem definido. Quando você fala em requisito, você pode escolher até os tipos de campos que vão ter para especificar determinada funcionalidade. Né? Mas aí, destacando aqui exemplos, né, de campos que tem, você tem o título daquela funcionalidade, você tem uma breve descrição, um conceito muito importante da especificação em formato de caso de uso são os atores que explica quem são os tipos de usuários que vai ter no sistema e as responsabilidades deles. Isso ajuda bastante a você definir perfis de usuário, etc. Você tem as condições, né? Pré-condições, pós, que é algo que precisa ser, no caso do pré. No caso do pré, precisa ser melhor, precisa acontecer alguma coisa previamente, precisa ser respeitada alguma condição prévia para que aquela funcionalidade seja executada. E o pós é a condição que vai acontecer após a execução da funcionalidade. E aí você tem um fluxo, né? Você tem um fluxo que é o básico, que é o caminho feliz da funcionalidade, e os alternativos, ou de exceção. Se eu cliquei, se eu digitei meu usuário e senha e a senha está errado, o que é que vai acontecer? É um fluxo alternativo, ou de exceção. A exceção está mais associada a cenários de erro. Então, você pega, entende do cliente o que é que o sistema vai fazer e tenta quebrar esse entendimento em conjuntos de casos de uso, conjunto de funcionalidades, de features, como queira chamar. Isso daqui traz uma boa ideia, né, de detalhamentos para que os desenvolvedores possam implementar adequadamente, para que também pessoas voltadas no contexto de desenvolvimento, gestores, arquitetos, etc., consigam acompanhar. Existe uma queixa que, às vezes, casos de uso podem ser muito técnicos. Né? Então, o pessoal das práticas ágeis acabou adotando as que não é mais história de usuário, eu vi no livro do Marco agora. Histórias, eu não posso esquecer disso. Tem até que mudar os usuários lá. De usuário. Não sei por quê, porque no inglês é user story e não history, mas enfim.
Eu também não entendo muito da tradução literal. Talvez eu esteja enganado. História de usuário. Na internet também você vai achar material chamando histórias de usuário. História com E dá uma ideia de algo mais fictício, né? Enfim, mas seguindo essa nova bibliografia aí. Histórias de usuário. No caso de histórias de usuário, ela foi feita para ser um formato um pouco mais enxuto, e como o princípio dos métodos ágeis é que também clientes consigam se comunicar com desenvolvedores e eles compartilham uma linguagem comum, não existe um mundo que fala de coisas técnicas no projeto e um contexto totalmente separado do cliente que vai conversar com uma pessoa e essa pessoa vai trazer para o projeto. Não, a ideia é escrever as funcionalidades de modo que ambos entendam daquilo que está sendo discutido. Até porque o cliente ele fica mais próximo, ele participa de reuniões de revisão retrospectiva e por aí vai, tá? E num contexto mais tradicional, o cliente ele fica um pouco mais distante. Então, no caso de história de usuário, aí a gente tem, geralmente, como as histórias de usuário, elas são voltadas para um contexto um pouco mais face a face, a história de usuário está muito associada a um cartão, né? Onde nesse cartão você, na frente, você vai especificar aquilo que é dito, se for o caso também prototipar aquilo que for necessário, né? E assim, existe uma regrinha básica de que no cartão de história de usuário você tem os 3 Cs, né? O C de cartão, né? O C da confirmação, né? Que a confirmação é justamente a confirmação é justamente o verso do cartão, que basicamente, o que são confirmações? Se aqui eu descrevi que eu vou fazer a funcionalidade X, escondendo os aspectos de negócio que vão ser tratados, no verso eu vou escrever quais seriam as confirmações necessárias para que aquela funcionalidade aconteça. Eu não gosto de dar muito o nome disso confirmação, não. Eu gosto de chamar de regras de negócio de validação. Por exemplo, se eu vou, aqui é um cartão que descreve a funcionalidade de login, onde o usuário vai fornecer e-mail e senha e vai ter acesso ao sistema. Perdão. E o que é que teria no verso? No verso você teriam confirmações, você teriam regras afirmando, por exemplo, caso o usuário não digite nenhuma senha, o sistema deve indicar que ele tem que digitar a senha. A mesma coisa aconteceria para o e-mail. Ou caso a senha seja errada, ele teria que digitar uma nova senha e mandar uma mensagem de erro para o usuário e tal. No caso, o usuário teria que digitar uma nova senha, né? E essas confirmações ou regras de negócio estão muito associado com fluxos alternativos, com as regras do negócio, etc. Tá? E aí eu acabo explicando também na videoaula um formato que que vem do desenvolvimento dirigido a comportamento, Behavior Driven Development, que é o BDD. E no BDD é colocado um formatozinho específico dizendo assim, como um determinado tipo de pessoa, esse determinado tipo de pessoa também está muito associado ao ator aqui, do caso de uso. Eu quero. E aqui é o que a pessoa deseja fazer, aquilo que ela tem a intenção, né? O objetivo da coisa, tá? A meta, tanto faz.
E para ficar... meu Deus. E para ficar claro também, de modo que o de modo que está mais associado ao benefício, ao valor agregado que vai ser gerado para o cliente, para a pessoa que está executando aquela tarefa. Tá? Então, o cartão ele tem um formato um pouco mais enxuto, mas, verdade seja muito dita, todas as pessoas, em todos os lugares que eu trabalhei, na prática, que trabalham com métodos ágeis ou práticas ágeis, esse formato ele acaba sendo muito enxuto, né? Muito enxuto. E aí, no contexto ágil, geralmente o que é que acontece? Muito enxuto no sentido de ser a melhor opção para usar na Pouca prática? informação, porque quando você especifica de um formato muito enxuto é legal, porque você não perde muito tempo, etc. Mas na hora de implementar não tem nada ali, Uhum. né? Aí o que é que geralmente faz, né? No, por exemplo, vamos considerar o Scrum. No Scrum, em vários métodos ágeis, tem o papel do PO, né? Que é o Product Owner, que é o dono do produto. A função desse cara no Scrum, eu já cheguei até a falar, mas ela tá em contato com a pessoa do negócio, o especialista do negócio, ou o cliente, né? Então, ele que vai fazer uma especificação inicial dessa história de usuário para colocar lá naquele bendito backlog. Às vezes, pode até ser compreensível você colocar nesse nível aqui essa história de usuário, a nível de especificação para o produto, tá? E aí dá para ir para o backlog. Mas na hora de você desenvolver, né? Aqui é o mundo do produto. O pessoal está trabalhando lá mais na especificação. Aqui na hora de desenvolver, vai precisar fazer um refinamento. Né? Por exemplo, e eu até cheguei a mostrar também que, às vezes, por ser tão alto nível, isso daqui não dá nem para ser considerado uma história de usuário. Isso incorpora tantas funcionalidades que ela tem o nome de épico. Épico nada mais é do que uma história de usuário tão grande que ela tem várias histórias de usuário embutidas nela. Tá? Mas pode não ser o cara. Digamos que o cara pegou e especificou desse jeito aqui. Mas na hora de você, por refinamento, de implementar, você vai fazer... Os desenvolvedores geralmente fazem várias perguntas associadas aqui e você tem que enriquecer cada vez mais a descrição dessa história do usuário. Então, se você faz uma frente de cartão muito enxuta, você vai acabar sobrecarregando o verso do cartão com muita informação que tem que colocar para que o desenvolvedor lembre daquilo que vai implementar. Tá? Então, um exemplo aqui de formato de épico, por exemplo. Uma outra coisa também que é importante, ó, às vezes com esse formato aqui não fica muito claro qual é o valor, qual é a importância dessa funcionalidade para o cliente. Né? Porque se não for muito importante ou se não tiver valor, não precisa ser desenvolvido naquele momento. A não ser que você já esteja no final do projeto, esteja sobrando dinheiro, e aí você vai e coloca. Então, às vezes, você precisa o quê? Tem uma sessão de motivação. O que motivou o cara a pedir aquela funcionalidade? Você também, como equipe de desenvolvimento, envolvendo o PO e os devs, entender a importância daquela tarefa, até para fazer um refinamento de funcionalidade melhor.
Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma busca de usuários. Beleza. Como um usuário, eu quero efetuar busca de outros usuários, de modo que eu consiga encontrar os usuários para editá-los, por exemplo. Tá, mas aí quando você vier para o refinamento aqui, você vai dizer, tá, mas busca pelo quê? Qual tipo de informação devo buscar? É pelo e-mail? É pelo nome? É por tudo? Então, são tipos de refinamentos que você, a nível de desenvolvimento, acaba fazendo. Tá? Até porque, enquanto você está aqui no backlog, enquanto você não foi para o backlog da sprint, tá? Enquanto você não vier para cá, isso aqui tá ok, porque você pelo menos entende o que é que vai ser feito. Mas aqui é quando você precisa fazer esse refinamento e é onde vão surgir essas perguntas. Ou seja, na reunião de planejamento da sprint, vai se pegar os itens de backlog especificados em mais alto nível, épicos, o que for, e vai ser feito o detalhamento, a quebra de novas histórias. E aí você vai ter que fazer essas perguntas. E aí, vai buscar com quais atributos, com quais informações do usuário. Essas são coisas que você vai detalhando. Essa é uma das minhas principais críticas à parte de métodos ágeis, essa parte de especificação. Não fica muito claro nem bem definido. Né? O formato de alto nível fica bem definido, mas como você vai detalhar aqui, ele deixa muita carga do time. Né? Já um formato bem específico, como de caso de uso, você já tem praticamente todas as informações que você precisa aqui. Né? Uma época, eu cheguei a trabalhar com um formato de requisito, que ele era um pouco mais enxuto, que ele tinha o seguinte nível. Eu acho que até no modelo que eu te mandei, ele deve estar assim, eu não sei. Mas um modelo que eu trabalhei, que assim, a gente teve um bom nível de entendimento das funcionalidades, a gente chama de documento de requisitos mesmo, não era caso de uso, não era história de usuário, não era nada. E tinha lá o título, a descrição, que isso aí tem que ter. E na descrição você explica a relevância daquela funcionalidade e tal. Além da descrição, eu coloquei um documento, uma coisa que eu chamei de passo a passo, que é o que? É praticamente o fluxo básico lá do caso de uso. Mas eu não sentia muita necessidade de fazer fluxos alternativos. E aí eu criei uma outra seção. Também não senti necessidade de fazer pré-condições, pós-condições, não precisa daquele negócio todo. Eu falei, olha, tudo que for comportamento de erro, regrinha básica, etc., eu vou colocar uma seção chamada regras de negócio. Também tem a questão do ator também, né? Que não pode faltar. Tá? Pronto, era isso. Eu botava o título, descrevia a funcionalidade, motivava por que ela existia, o que ela era basicamente, quem era o ator, os passos principais, caminho feliz e regras de negócio eu descrevia aqui embaixo. Né? Então, foi um formato também que foi até relativamente interessante, funcionou bem e é um formato que eu gosto de usar como referência para especificar requisitos. Às vezes, quando a gente parte para um método ágil assim, e precisa de um detalhamento nessa parte aqui. Né? Como hoje a gente usa muito sistema de informação para gerenciar a história de usuário, essa ideia de frente versus de cartão ela fica um pouco obsoleta. Então a gente faz geralmente o BDD e coloca mais informações, mais detalhes logo abaixo assim da funcionalidade. Né? Mostra o título da funcionalidade, faz o BDD e coloca os detalhamentos. Aí talvez possa ser enriquecido com uma coisa assim. O bom que o método ágil trouxe foi que, olha, eu não vou ficar especificando o requisito todo logo de cara. Eu vou refinar ele quando ele entrar na sprint. Isso aqui é enxutinho, eu consigo fazer logo, mas isso aqui é mais detalhado, eu vou colocar na sprint. Então, isso aqui é legal. Tá? Em linhas gerais, é isso. Aí, a ideia é que você pegue a ideia do sistema,
e já consiga começar a especificar os requisitos em documentos para a gente ir validando ao longo das semanas até o trabalho, tá? Beleza. Alguma dúvida aí? Alguma coisa que queira colocar para discussão? Eu acho que sobre essa parte não. Tá tudo tranquilo. Eu assisti a videoaula também, então até então Beleza, né? tá bem claro. Uma coisa que a gente tem geralmente dificuldade na prática é, pô, qual o tamanho de uma história de usuário? Isso às vezes é muito difícil. Aí eu falo até do princípio lá do cara, do método Invest, né? Que ela tem que ser independente das outras, ela tem que ser negociável, valiosa, né? Você consiga estimar e tal. Mas isso aí, velho, é um tipo de feeling que só vai conseguir fazer na prática mesmo. Então, quando você pegar para fazer o sistema, você vai falar, pô, eu vou quebrar isso em quais funcionalidades? Aí vai surgir a dificuldade. Então, é nesse ponto aí que a gente vai refinando essa ideia de qual o tamanho de uma história de usuário, até porque não tem tamanho específico, né? Você tem histórias de diferentes tamanhos, mas ela tem que ser independente das outras, não pode ter uma história que vai falar de duas funcionalidades ao mesmo tempo. Aí não faz o menor sentido. Né? Enfim, você vai dizer, uma história que é cruz de usuário. Isso não é história, isso é um épico. Ele é um agrupamento de histórias. Então, aí você vai quebrar ela em cadastrar usuário, remover usuário, buscar usuário, editar as informações do usuário, por aí vai, entendeu? Enfim. Fechou? Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Não sei nem se o senhor trabalha com essa parte, mas é só a título de curiosidade mesmo, porque mais cedo eu tava avançando na parte de React e no curso o professor estava usando API para poder lançar as informações dinamicamente lá na página. Certo. Aí, quando o senhor falou também do CRUD aí, eu liguei as coisas e estava pensando, será que tem como autenticar o usuário assim, pela API, usando só o JavaScript? Bom, usou da linguagem JavaScript tem, mas aí você teria que fazer com Node.js, entendeu? Que aí é uma Entendi. linguagem mais para back-end e tal. Então, aí Entendi. você Então, tipo, o Node é como se fosse o back e o React é o front. e todos os dois se baseiam na linguagem JavaScript, exatamente. Ah, entendi. Mas o Beleza. Node é um framework voltado para você escrever aplicações mais para back-end. Exclusivas para back-end, na verdade. Não existe Node no front. Se bem que agora tem o que eles chamam de server-side rendering, que você já manda o HTML para a página do usuário. E aí tem uma tecnologia chamada Next.js também, que trabalha com isso, mas aí seria um penduricalho para o Node.js, tá? Então, se você for querer aprender a fazer APIs, você não vai ter muita dificuldade, porque a sintaxe que você está aprendendo no React, ela é toda usada no Node, tá? O Node ele tem uma coisinha a mais, que é o que ele chama do TypeScript. Mas aí tem projetos que você pode utilizar com TypeScript ou sem TypeScript, que é basicamente, que é uma coisa que não é do JavaScript, que é o quê? O JavaScript você cria um objeto, você cria um JSON lá, e você dá o atributo que você quiser, você nem diz o tipo, e tá tudo certo. No Java não, né? No Java você diz o tipo da variável e tal. O que é que o TypeScript faz? Ele deixa o JavaScript o que a gente chama de fortemente tipado, que é o quê? Agora eu vou ter um objeto JSON lá, que eu vou dizer, ó, não é um objeto JSON, é um objeto JavaScript, que ele vai ter um atributo que tem esse nome, esse tipo, esse nome, esse tipo. Isso é bom, porque quando você está numa equipe grande e todo mundo está metendo mão no código, você evita que alguém escreva um nome errado. Porque com TypeScript, quando você está escrevendo o código, se tiver errado com aquilo que o cara fez, com aquilo que foi definido daquele tipo de objeto, já indica na IDE, já fica vermelho lá. Sem TypeScript, não. Aí você pode errar mais fácil, entendeu? Mas enfim, isso é um plus. Mas o Node, do jeito que você está fazendo o React hoje,
dá para fazer uma API Node tranquilamente. Você pode pegar um tutorial na internet aí. É muito fácil. Você vai tá usando NPM ou Yarn para fazer as instalações. NPM. NPM, mesma coisa em Node, é muito simples, dá para levantar rapidinho. Beleza. Legal. Aí você pode pegar uns tutoriais mais rápidos só para aprender a subir uma API e fazer a comunicação dos dois, né? Agora, a autenticação de uma forma mais sofisticada, real mesmo, aí tem um trabalhozinho porque tem outras coisas envolvidas, né? Eu tenho Uhum. até umas explicações aí dessa disciplina que estou fazendo com os meninos, de tópicos, que eu chego a falar sobre isso. E eu vou chegar a mostrar para eles a implementação em Node com algumas coisas. A autenticação completa assim e tal. E aí, valeria a pena dar uma olhada depois. Quando eu tiver com esse material, você... Um pouco mais para frente, você me pergunta aí que eu te passo os links aí dos vídeos de código, essas coisas. Beleza. Esse projeto que você falou lá do pessoal de tópicos tem alguma relação com aquele outro projeto do projeto de extensão? O professor João Neto falou que o senhor estava na Ah, foi tu frente. que você escreveu? Eu fiz inscrição também, Ah, porque eu vi que legal. estava precisando de alguém para front e tal, e aí como eu já estou fazendo a parte avançada da formação de React, aí eu achei que poderia ajudar. Legal, com certeza. A Acabou gente que vai usando não. Angular, tá? Mas é assim, você já trabalha, já está fazendo o aperfeiçoamento de front aí, já vai ajudar muito. É bom que aprende outra, né? Ver como é Sim, que o Angular funciona e tal. E Node no back-end. Então vai ser bom para você dar uma olhada também, saber como funciona, como montar o ambiente. sim. Vai ser bom. Deu indeferido lá Não no acredito, velho. resultado. Não, calma, deixa eu explicar. Ah, Foi porque o professor João estava falando comigo ontem, ele me procurou, e aí a gente estava conversando. Foi porque parece que eu mandei o Lattes, só que eu tinha que mandar a comprovação ah, dos cursos. Aí eu não uhum, mandei, tipo, certificado, essas coisas. E uhum. aí deu indeferido para mim e para outra pessoa que estava inscrito, que eu não sei quem é. Mas aí ele falou comigo que as inscrições vão abrir de novo, e Foi. aí eu vou Dá para se fazer inscrever. a solicitação mais uma vez. Mas se inscreva mesmo, porque vai ser um projeto aí de tiro curto. Vai Agora, ser. é só um ponto que eu tava preocupado é que, tipo assim, até então eu tenho uma bolsa de iniciação científica, que o contrato dela acaba no final de setembro. Eu acho que pode é, pedir para parar com a bolsa, não pode? Mas eu acho que não chega a implementar rápido assim, não. Então acho que não vai chegar nem ao ponto de fazer isso, entendeu? Como assim? Não entendi. Porque seu contrato dessa bolsa de extensão, porque só tinha um candidato que foi orientando de João, que é Dinho, e Ah, aí você se inscreveu. Quando o João falou Vitor, eu falei, será que é Vitor que já foi meu aluno, está sendo agora de novo? Aí eu falei, deve ser, porque outra pessoa de computação querendo coisa de front, não tem como ter outro Vitor, né? oh, mas eu gosto Mas dos vai dois. que. Pronto, eu me divirto mais do que back, mas eu gosto de Eu back também também. gosto, acho legal. Aí, quando ele falou isso, eu falei, beleza, então são duas vagas para esses dois, tá formado. Mas aí o pessoal ficou. O pessoal botou um edital aí muito doido. Tipo assim, Dinho, por exemplo, não tem um coeficiente maior que 6. Hum, Aí eu vou conversar, porque eu vou conversar com a PPGC, porque eu falo, ó, se vocês quiserem que a gente dê desenvolvimento desse sistema aí, tem que abrir mão das coisas, e eles vão abrir de novo. E eu acho que não implementa o contrato dessa bolsa, por exemplo, eu não acho que ele começaria em setembro, assim, entendeu? Ele, uhum, sei lá, vamos supor que ele comece no início de outubro, porque tem um tempo de tramitação das coisas, de cair bolsa, etc. No entendi. edital ele está dizendo que o período é de quando até quando? Você Com- chegou a olhar? Ele diz que é no começo, 1º de setembro. Aí no caso teria um mês que eu, entre aspas, receberia duas bolsas, aí não pode. É, Aí teria que realmente. ver como sair da outra, né? Eu acho que pode, se precisar, não pode? Você pode pedir cancelamento da outra, assim. Mas aí no caso eu termino o projeto lá sem receber o último mês, não é isso? Ou pedir com. Quem é o seu orientador? É Lidiane.
E aí você falaria com ela, você fala, professor, aí você tem que pedir para sair do projeto e pedir Mas no caso, desligamento. eu não posso sair porque eu sou o único bolsista, o único aluno, o único bolsista dela, não tem outro voluntário. E aí, tipo, como vai acabar o projeto agora, eu só poderia sair se fosse, se eu não me engano, até 6 ou 8 meses. Aí tá Entendi. completando um ano já. E eu tenho que terminar. Só que eu acho que pode cancelar a bolsa e continuar, não pode? Apesar de não ter outro. Sim, seria um acordo de cavalheiros, digamos assim. Você ia conversar com ela, falar, olha, eu vou terminar o projeto, mas eu quero que você peça o cancelamento da minha bolsa, porque Hum. eu vou entrar já no outro projeto e tal, então Eu só não sabia justamente isso, se poderia cancelar a bolsa e continuar no projeto. poder pode, porque você ser bolsista de projeto é uma coisa, você ser membro do projeto é outra, entendeu? Entendi. O certificado de participação do projeto vai ser o período todo. O Uhum. certificado de bolsista PIBIC vai ser até o período que você pediu cancelamento, entendeu? Entendi. São coisas diferentes. Mas esse negócio que o senhor falou, então não vai começar no mês que vem? Não, eu não sabia, velho. Na verdade, eu pedi pro pessoal as vagas, porque o pessoal quer que a gente faça modificação no sistema e não tem aluno, não tem bolsa, não tem nada. Aí a Prograde precisou desse sistema para fazer um evento. Aí eu falei, ó, Uhum. não tenho condição de modificar do que vocês querem aí, porque não dá tempo, não tem um bolsista, não tem ninguém. E meu único esforço é para dar manutenção. Se tiver dando algum problema, algum erro, eu resolvo. Mas coisa Uhum. nova, não. Aí eles pegaram e abriram essa possibilidade de 2 bolsas, entendeu? Mas se eles falaram que Entendi. é 1º de setembro, vai ser 1º de setembro. E aí você deve receber no início de agosto a Hum. bolsa, entendeu? Início de outubro. Porque a gente já está em agosto. Agosto, setembro, no início de outubro. Mas aí que tá, pô, se vai lançar edital de novo, será que dá tempo de assinar contrato tudo 1º de setembro? Eu não sei. É isso que eu Então, me eu tô nessa questiono. dúvida porque eu não queria ficar um mês sem, se tem a oportunidade de dar continuidade, Não mas também eu peça, não posso receber duas, então, não peça para cancelar agora não. Ponto. tá, Certo? Se beleza. inscreva lá. Quando tudo tiver certo, aí a Aí, gente vai entender o período, tudo isso. na pior das hipóteses, se eu não conseguir cancelar e tiver que ficar o último mês, eu poderia, tipo, entrar em acordo para receber a partir do segundo no projeto de extensão? Eu não sei. Talvez não. Hum. Talvez não. Aí seria mais fácil você pedir um cancelamento retroativo, alguma coisa assim, do que. Eu vou esperar para ver o resultado É, da espere, próxima fase. porque não faz sentido, por exemplo, vai que o processo demora até o final do mês e tal, Uhum, e você inicia como se assina o contrato da bolsa, né? Então, uhum, eu não sei se vai ser tão rápido assim, entendeu? entendi. E aí Pronto, beleza. eu peço para colocar para o mês de setembro, alguma coisa assim, aí fica melhor. Mas enfim, Pronto, beleza. beleza? Obrigado, pessoal. Fechou então. Próxima Fechou. sexta a gente se Até fala de mais. novo aí. Qualquer coisa, tu no WhatsApp. Valeu. Um Pronto, abraço valeu. aí. Bom fim de Abraço. semana. Você também.